Deus não quer que você desista. O versículo de hoje é Hebreus 10, do versículo 32 ao 39, que era um foco que eu estava um pouco confuso em relação a isso, para tentar interpretar isso daí. O versículo principal que me deixou confuso foi: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Uma palavra do Senhor. Eu fiquei com uma certa dúvida, porque retroceder, pelo que eu pesquisei, é você voltar atrás, é você mudar de ideia, voltar atrás. E tipo, eu tava pensando, mas isso em que contexto? Em todos os contextos? Quando na verdade, não. Eu acabei de reparar que nesse caso, nesse versículo, se refere ao contexto espiritual. Você se afastar de Deus. Ou seja, ou seja, todavia o meu justo viverá pela fé. E, se desistir, ele não se compraz a minha alma. Deus não quer filhos que desistam. Ele quer filhos que perseverem. Isso também é importante para nossa vida no dia a dia atual, vida financeira, vida de relacionamento, vida social. E o versículo que me fez perceber que o foco era espiritual, ou seja, o que afasta você ou não de Deus, é o Hebreus 10, versículo 35. Não abandonem, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que Deus quer dizer nesse vídeo é: não desista. A sua confiança, a sua perseverança, ela terá uma grande recompensa. Neste versículo, se referiam a um certo grupo de pessoas, que eu não lembro agora quem é, mas que muitos deles estavam pensando em desistir devido às opressões que estavam sofrendo durante a busca durante a busca e o espalho do Evangelho. Eles estavam sofrendo diversas perseguições e muitas pressões na vida, como acontece bastante também atualmente, embora não de uma forma tão clara como antes, eu acredito. Antigamente era, como pode falar, bem mais físico. Embora os cristãos de hoje sejam mais aceitos do que antigamente, ainda assim, sobre os cristãos tem muito peso, tem muita pressão sobre tal de perfeccionismo, sobre considerarem os cristãos santinhos que não podem errar. E muitas dessas pessoas também, que dizem crer em Deus, de fato só creem porque obedecer não obedecem. Dizem crer, mas obedecem o pecado. Pelo que eu venho vendo, elas apenas dizem que creem. E se elas creem, elas creem. Só que elas não obedecem a Jesus. E tem até um versículo início que fala: você crê que Deus é só um? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Eu adoro esse versículo. Mas o foco do vídeo de hoje é esse. Com efeito, tem necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ele não se agrada a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos do que, entretanto, da fé. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Conservação é você persistir, alma. Conservar é você persistir, manter algo em bom estado. Não desista, não volte atrás do que Deus pediu para você parar, ou do que você parou porque se afastava de Deus. Não volte atrás do que te afasta dele. E se você também prometeu algo que você prometeu não voltar ou não fazer mais, tem vezes que você vai falhar bastante, vai acabar fazendo de novo. Mas se você tiver a oportunidade, não volte propositalmente. E aliás, uma dica para você não acabar quebrando a promessa de Deus. Se, não, para você não quebrar uma promessa feita por Deus. Jesus encoraja a não fazermos promessas, a não prometermos nada. Porque o que prometemos, nós temos que cumprir. O voto, biblicamente, ele tem um preço enorme. Eu já fiz promessas sem pensar muitas vezes, acabei quebrando elas, mas eu ainda continuo tentando fazer. Mas, sinceramente, um conselho de irmão, se você fizer uma promessa para Deus, e você tem a oportunidade de não voltar para aquilo que você prometeu, ou não fazer o que você prometeu não fazer, aproveita a oportunidade, aproveita o autocontrole. Peça autocontrole a Deus e dê o seu máximo para não quebrar a promessa. Se você quebrar a promessa, mesmo tentando resistir, Deus pode te perdoar, Deus perdoa. Mas a Bíblia diz aqui logo em seguida:
Na verdade, um pouco antes. A Bíblia diz um pouco antes. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e já, na verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus é só um. Ele é único e suficiente. Existe uma diferença entre Jesus te perdoar por você errar e você pecar por pura vontade, tendo autocontrole para isso. Existe uma diferença enorme. E esse é o foco do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se Deus falou com você, eu peço que você compartilhe esse vídeo para espalhar a palavra de Deus. Então, fique com Deus. Muito obrigado por ver isso daqui por ver daqui até aqui. Tchau.